Livro Herdeiros do Novo Mundo, de André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius, capítulo 3. As dores morais de Alberto. Quando chegaram à residência do médium, encontraram-no sentado à mesa da cozinha, comendo um breve lanche na companhia dos próprios pensamentos. Ninguém esperava por ele ou compartilhava sua presença. Leda já havia se deitado depois de um dia de passeios e gastos. Robson também não estava em casa, ausência essa justificada pela ida à faculdade que de verdade era desculpa para suas diversões noturnas na companhia de amigos doidivanas. Romeu, o filho mais novo, despreocupado também com a indispensável formação profissional e intelectual, consumia os recursos do pai em aventuras noturnas repetidas, considerando-se adulto o suficiente para escolher a forma pela qual gastava sua juventude. Alberto, ainda enlevado pelas doces vibrações de Bezerra de Menezes, não contava com ninguém com quem dividir as notícias e alertas e os ensinamentos recebidos na reunião espiritual da qual acabara de chegar. Puxa vida, pensava o solitário, quantas coisas lindas e importantes para nosso crescimento, e veja só, não há ninguém por aqui com quem dividir tudo isso. Quem sabe Leda ainda esteja acordada. Pensando em trocar algumas palavras com a esposa de tanto tempo, deixou a cozinha e dirigiu-se ao quarto, onde a mulher, entediada pelo nada de útil que fazia, perdia-se entre algum programa de televisão, uma ou outra revista de moda e os pensamentos sem rumo elevado. Ao ouvir o ruído de Alberto que chegava, fingiu estar dormindo para que o marido não se animasse muito em lhe falar sobre assuntos espirituais, como era sempre seu esforço nas noites em que chegava do centro. Entrou no quarto com cuidado, justamente para não assustar a esposa distraída, e observou que a mesma ressonava, sem imaginar que aquilo era puro teatro. Dirigiu-se ao banheiro, fez a higiene noturna, tomando um banho rápido, vestiu-se para dormir e recostou-se ao lado da esposa indiferente. Com a sua chegada, Leda ensaiou alguns movimentos, como que indicando o seu despertamento. Ah, querido, é você? Peguei no sono enquanto assistia a um filme. Nem percebi você chegar. Sim, Leda, sou eu. Como foi o seu dia? Perguntou Alberto, desejando demonstrar interesse por ela, com a finalidade de puxar assunto. Ah, sem novidades, tudo como sempre. Sim, querida, então isso significa passeios pelo shopping, compras e encontro com as amigas, não? Ora, Alberto, que mal há nisso? Nenhum, querida, nenhum mal. Todavia, também não há nenhum bem para você. O tempo é precioso instrumento em nossas mãos e, através da sua administração, produzirá frutos que atestarão a qualidade dos que o manipulam. Lá vem o seu sermão de sempre, repetiu a esposa, fingindo cansaço. Sabe, Leda, cada dia que passa é um dia a menos na vida. Você já pensou que para nós a morte está cada vez mais próxima? Querido, está tarde para a gente conversar sobre isso. Que tal amanhã? Não há problema, Leda. Poderemos conversar sobre isso e outras coisas amanhã também. Todavia, acho que você tem contado muito com o amanhã e nem sempre ele estará garantido para nós. A vida significa compromisso de crescimento e não estação de descanso e prazer. E sua existência tem sido
um completo desperdício em relação ao aproveitamento do tempo na construção de algo novo e melhor para a sua própria alma? Acredita você que no mundo espiritual existirão shopping centers? Porventura, crê que lá haverá espaço para fingimento dessas reuniões de esnobação e mentiras que tanto a atraem? Sabe qual será a posição que espera pelos que nada constroem para si mesmos no mundo enquanto podem fazer o bem e não o praticam? Alberto, você está muito tétrico para quem se prepara para dormir, querido. Nossa vida, Leda, está se tornando um fardo muito pesado sem que você e nossos filhos o percebam. Temos tido grandes recursos que nos garantem um conforto relativo, mas como o temos administrado? Nossos 2 filhos estão se perdendo sem que você se dê conta e sem que eu consiga ajudá-los de alguma maneira. Já tentei conversar com ambos, mas escudados em sua cumplicidade, Robson ri de minhas advertências e Romeu, que as escuta, parece hipnotizado, vitimado por forças terríveis. Sei que o primeiro finge estudar e consome os valores da faculdade com arruaças e viagens. Enquanto isso, Romeu, de quem você bem conhece os problemas sexuais que carrega, foge daqui e se desgasta na má companhia. Nunca vi, entretanto, qualquer palavra sua no sentido de ajudá-lo a sair desse emaranhado. Vendo-se frontalmente cobrada, Leda empertigou-se e partiu para o ataque. Alberto, passando o tempo todo fora como você passa, como é que você pode ajuizar sobre minha conduta em relação aos meninos? Por acaso não aprendeu nessa sua religião que não devemos julgar os outros? Não se trata de julgamento, Leda. Estou falando sobre fatos. Então, diga-me quais são as notas de Robson? Onde Romeu está neste momento? Sem saber o que responder, Leda avermelhou-se de contrariedade, mantendo-se calada para não explodir como era de costume. Seu silêncio é um depoimento verdadeiro sobre sua conduta. Você também não sabe, Alberto, respondeu por fim, acusando-o na falta de outra defesa melhor. Sim, Leda, eu reconheço que também não posso responder afirmativamente a estas indagações. E se as lanço a você neste momento, não é para acusá-la, mas ao contrário, para refletirmos juntos sobre nosso estilo de viver. Eu também venho me perguntando sobre isso e, infelizmente, acuso-me pela omissão em orientar cada um deles. No entanto, tão grandes têm sido nossos gastos e considerando que sou a única fonte de recursos que nos abastece, não possuo outra forma de fazer as coisas andarem melhor, já que o trabalho me consome por completo. Mas você tem tempo para ir lá no centro espírita, comentou a esposa irônica. Minhas tarefas espirituais estão vinculadas aos compromissos que pesam sobre mim e certamente sobre nós, já que não é por acaso que estamos juntos e recebemos estes 2 espíritos como filhos. Além do mais, você se esqueceu das inúmeras crises que me acometiam anos antes? Gritos noturnos, dores variadas, alucinações. Deus me livre, Alberto, nem fale. Cada noite era um filme de terror. Então, Leda, desde que comecei o tratamento espiritual, tudo se acalmou, não foi? Olhando por esse lado, é verdade. Pois então, o centro espírita, no meu caso, é como um pronto-socorro, uma quimioterapia moral de que minha alma necessita
para manter-se em serenidade. E se vou sozinho, é porque você mesma nunca desejou me acompanhar. Sempre a convidei, tanto quanto aos meninos. Morro de medo de ir, abre aspas, nesses lugares, fecha aspas. Você acha que eu iria levá-la em algum local que não fosse adequado? Se a convido para ir a uma festa, você não questiona em que lugar ela será. Se falo para irmos às compras, você não titubeia em aceitar, mesmo sem saber onde é. Se falo que sairemos em viagem de passeio, você é a primeira a estar arrumada, sem questionamento sobre o destino. Então, Leda, não haveria de confiar que o seu marido não a levaria em ambientes impróprios? É mais uma questão de medo, Alberto. Tenho muito receio desses negócios de, abre aspas, espíritos, fecha aspas. Compreendo, querida. No entanto, não lhe espanta o fato de eles estarem por aqui, atuando sobre todos nós, não é? Não lhe espanta o fato de fazerem que cada um de nós um joguete que tangem de um lado para outro, sem que nenhum de nós oponha resistência, não é? Como assim? Perguntou a esposa intrigada. Ora, Leda, cada um que está na terra é um ser que influencia e é influenciado por tudo o que está à sua volta. Aceitamos as boas ou as más companhias que se afinizam conosco. E se nossos atos e pensamentos não são elevados nem úteis no bem que realizemos, atrairemos somente espíritos ociosos e inferiores para estarem conosco. A essa altura, Alberto recebia uma tal inspiração do espírito Jerônimo que, apesar de não estar em transe mediúnico, como acontecia no centro espírita, era integralmente controlado pelo pensamento firme do companheiro invisível para que transmitisse o chamamento à irmã que lhe fazia o papel de esposa novamente, com a finalidade de que ela, convocada à razão, ao bom senso, de maneira fraterna e sem exigências, saísse da morte e voltasse à vida. Os espíritos sabem de tudo, Leda. Sabem inclusive que você se faz de adormecida todas as noites, quando chego, porque não querem que escute certas notícias do mundo espiritual, como aconteceu hoje. A mulher teve um sobressalto e sentiu um calafrio percorrer-lhe todo o corpo, tal o impacto das palavras firmes de Alberto Jerônimo, que, ao serem pronunciadas, eram verdadeiros jatos luminosos endereçados aos seus centros de energia. Ao tocarem esses pontos sensíveis, penetravam fundo em sua estrutura espiritual, queimando miasmas deletérios que se juntavam em excesso nas vibrações dela, produzindo aquela sensação de calafrios generalizados. Sabem que hoje você saiu com aquela mulher leviana, caluniadora e perigosa, a respeito de quem já alertei. Sabem que vocês duas estiveram em um salão de beleza, cheio de mulheres de igual inclinação, todas muito bem vestidas por fora, mas verdadeiras bruxas espirituais. Falaram mal da pobre Clotilde, que se afastou do círculo de amizades depois da enfermidade do marido. Disseram que ela não seria mais aceita no grupo depois que o esposo, abre aspas, passasse desta para a pior, fecha aspas, porque a consideravam traidora pelo fato de privilegiar o companheiro, agora na fase terminal da doença, em detrimento das reuniões do seu grupinho. Leda ia arregalando os olhos e se sentando na cama, assustada. Você anda me seguindo, Alberto?
Que coisa mais baixa! Não, Leda, eu estou trabalhando o dia inteiro para garantir a você a vivência nesse lodaçal moral, na companhia dessa infeliz Moira, mulher sem escrúpulos, apesar de ser a mais admirada entre as que se igualam nos círculos de leviandade dos quais você está participando. Se falo assim com tal convicção, esteja certa de que é porque espíritos amigos sabem por onde você tem andado e o que tem feito. E se isso não for verdade, proteste, diga que não é assim. Leda ia dizer alguma coisa quando ouviu o complemento. E se você insistir em negar, o mundo espiritual pode continuar contando com clareza todos os detalhes da conversa ocorrida na sauna do clube, o assunto masculino, as observações sobre os corpos dos rapazes. Fulminada pela própria consciência, que reconhecia a precisão de todos aqueles fatos, Leda controlou-se e, contrariadíssima, preferiu indignar-se em silêncio. Tudo tempo perdido, Leila. Em nossa reunião hoje, o Dr. Bezerra nos alertou para a hora difícil pela qual estamos todos passando. Hora de seleção, momento de mudança, de sintonia moral que definirá o rumo que tomaremos. Alertava-nos para as dores que se aproximam, tanto do coletivo quanto do individual, a fim de que estivéssemos preparados para suportar os golpes e não mergulhássemos no desespero. Pensa você que não a quero como antes? Está enganada. Quero-a como outrora. No entanto, me entristece ver o seu descaso com as coisas elevadas, consigo mesmo, e dos meninos com o seu destino, como se suas vidas estivessem resumidas às aventuras radicais e às orgias de pior espécie. Não temos mais muito tempo para superar nossas deficiências. A terra está em reforma, querida, e os que não se adequarem aos novos padrões sofrerão muito e provavelmente não poderão aqui permanecer. Nada do que dissermos irá impedir que o evento renovador nos colha no caminho. Melhor, portanto, que nos preparemos para ele. Já imaginou se perdêssemos tudo? Se nos víssemos doentes? Se estivéssemos como o marido de Clotilde, ou como a própria, sobrecarregada com a dor do esposo e ainda por cima, ridicularizada por suas falsas amigas? Quando foi que você ou Moira a visitaram, lhe estendendo a mão solidária para saber se ela precisava de alguma coisa? Nunca. Tudo isso demonstra o seu despreparo para entender o que significa a dor alheia e sinaliza para o tamanho da tragédia que ocorrerá quando o sofrimento se fizer dentro de nossas próprias fronteiras familiares. Afastando-se de Alberto, Jerônimo deu por encerrada a influenciação direta que exercia sobre o médium para que, agora livre dos pensamentos suscitados, pudesse restabelecer nas vibrações cerebrais, visando o descanso noturno. No entanto, todas as palavras que o médium pronunciava vinham tingidas pelas emoções de marido infeliz, de pai fracassado e de homem atemorizado pelas consequências de suas atitudes. Ele também se penitenciava por ter escolhido aquele padrão de vida, tentando fazer com que os seus entes queridos não tivessem de enfrentar os dissabores de uma vida de dificuldades e trabalhos. Ele se reconhecia igualmente culpado pelo novo insucesso de seus tutelados carnais. No entanto, estava tentando ajudar como podia, alertando os que amava, que, em verdade, mais pareciam zumbis
que usavam corpos de carne apenas para privarem dos gozos do mundo. Leda, disse ele finalmente, desculpe se a molesto com esses assuntos, mas em verdade o faço considerando que o maior culpado disso tudo sou eu mesmo. Minha conduta como esposo e como pai, procurando protegê-los das dificuldades, empurrou-os para a ociosidade e a superficialidade, onde eu também estava e estaria, não fosse a mediunidade que me convocou para uma outra realidade espiritual. E se me animo a lhe dizer sobre tudo isso, longe de mim desejar recriminar em você o que vejo abundante em mim mesmo. Faço-o por amor sincero, uma vez que a sua felicidade, que eu sempre busquei construir, significará a minha própria, e eu nunca seria venturoso, ainda que Deus me reservasse um lugar no paraíso, vendo você e os meninos em aflições atrozes. O tom de voz de Alberto era tão sincero e as lágrimas que lhe escorriam do rosto tão emotivas que Leda também começou a chorar. Pouca sinceridade havia em suas lágrimas, no entanto. Chorava por ser mulher e assim estar mais acostumada a liberar emoções, impulsionada pela emoção do desabafo do marido. No entanto, no seu interior, tudo o que Alberto lhe falara era atribuído à lavagem cerebral que ele estaria recebendo lá no centro espírita onde trabalhava. Deixaria que falasse, mas no fundo, a vida que mais a agradava era aquela que levava, e a amiga Moira era o modelo que elegera para servir de referência. Nada modificaria isso dentro dela. Alberto se acomodara para dormir, sentindo-se uma uva seca e enrugada, infeliz e decepcionado consigo mesmo. No entanto, agradecia a Deus pela oportunidade de falar à companheira e, quem sabe, plantar em seu coração uma semente que viesse a germinar um dia, ainda que na inclemência da angústia moral, da carência material ou da enfermidade cruel. No entanto, com os filhos, tudo estava muito mais difícil para ele. Jerônimo e Adelino estavam emocionados com o testemunho de Alberto, com a humildade de suas palavras ao reconhecer suas próprias faltas e com o seu entendimento de que, apesar de inadequadas e nocivas, as escolhas de sua esposa e filhos deveriam ser respeitadas. Envolvido pelas mãos amigas de Adelino, Alberto adormeceu depois de secar as lágrimas copiosas que molharam o seu rosto naquela noite. Ao mesmo tempo, Jerônimo impôs sua destra sobre a consciência esfogueada de Leda, que, premida por tudo o que ouvira, agora era quem tinha dificuldade em dormir. No entanto, sob o influxo constante do espírito amigo, pouco mais tarde Leda se viu fora do corpo para uma nova conversa com a nobre entidade que acompanhava o esforço de Alberto na construção de um novo destino.